Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à edição do Águia News do dia 27 de setembro de 2022. À hora que estou a fazer o vídeo, ainda não saiu jornais desportivos, no entanto, tenho aqui algumas coisas para falar com vocês. Nesta edição de hoje vamos tratar de dois assuntos. Benfica, Seleção Nacional. A primeira parte será do Benfica. E começando já com o Roger Smith. Roger Smith a aprender português. Portanto, essa é uma notícia que surgiu na comunicação social. Porquê? Roger Smith já tinha sido questionado anteriormente, logo na pré-época, como é que estava o seu nível de português. Ele disse, eu não sou muito bom em línguas estrangeiras. E sentindo essa necessidade de comunicar com os jogadores, que a maior parte deles são portugueses, alguns brasileiros, outros argentinos, portanto, línguas latinas, Roger Smith sentiu essa necessidade de aprender inglês, até porque ele está a ter aprender inglês, aprender português, até porque ele está a ter um bom percurso em Portugal, não se perspectiva a sua saída a curto prazo, e então Roger Smith decidiu aprender português. Português é uma das línguas mais faladas do mundo, com cerca de 270 milhões de falantes, portanto fez bem em aprender a língua de Camões. E qualquer dia até vamos ver o Roger Smith a citar os Lusíadas, quem sabe. Mas agora falando um pouco a brincar, eu quando ia para o Algarve em busca de inglesas e francesas, especialmente francesas, eu não sabia comunicar bem em línguas estrangeiras. Isso era um ponto a meu favor, porque eu quando tentava comunicar se fosse alguma coisa maldita, ela podia ficar ofendida e dizia, não, o meu francês ou o meu inglês é que não é muito bom, tu percebeste mal. E o Roger Smith igual, o Roger Smith, como não fala bem português, pode dizer aos jogadores, olha, tu é que não percebeste bem aquilo que eu disse. Portanto, não fiques chateado comigo. Estou a brincar. Grande iniciativa de Roger Smith, ir aprender português, a língua de Camões. Também o Roger Smith saiu ontem uma notícia que eu devia ter falado e esqueci-me, muito importante, que é os segredos de Roger Smith, portanto, os segredos do sucesso de Roger Smith. Ao que parece, o Roger Smith é um treinador sociável e que teve uma atitude respeitadora para com os jogadores, ou seja, respeitou aquilo que já existia e perguntou aos jogadores como é que eles se sentiam confortáveis em campo, qual a sua posição preferida, como é que eles gostavam que os treinos fossem, embora nesse aspecto ele faz o treino dele, não é? Mas perguntou isso aos jogadores. O facto de ele ter a iniciativa de perguntar e de colocar os jogadores no centro da tomada de decisões é um ponto a favor do Roger Smith e fez com que o núcleo duro do plantel apoiasse a vinda deste treinador Roger Smith. Roger Smith também dá muita responsabilidade aos jogadores, isto é, Roger Smith questiona aos jogadores sobre o que é que vocês acham que deveria ser feito, como é que vocês resolveram este problema, e o facto dos jogadores sentirem que fazem parte da solução e que tomam decisões e que não são apenas executantes, mas também pensadores, faz com que essa responsabilidade que os jogadores recebem de Roger Smith faz com que eles tenham um compromisso para com a equipa e que devolvam esse compromisso e essa responsabilidade com empenho, dedicação e esforço. Portanto, gostaria de saber também qual é a vossa opinião sobre o Roger Smith, o estilo de Roger Smith, se vocês concordam que Roger Smith é assim como eu estou a descrever, ou se tem uma opinião diferente. Enzo Fernandes. Enzo Fernandes é um jogador que tem feito bons jogos no Benfica. Vamos aqui abrir as estatísticas do Enzo Fernandes. Portanto, seguindo aqui as estatísticas do 0-0, o Enzo Fernandes, esta época no Benfica, 13 jogos, 3 golos, não tem aqui nenhuma assistência. No entanto, é um jogador que tem iniciado muitas jogadas que resultam em golo. Portanto, acaba por ser o motor do meio campo. Não nos podemos iludir com o facto de ter 0 assistências, porque as jogadas que ele inicia e os passos que ele faz a descobrir os jogadores, embora não tenha sido ele a dar o último passo, permite que outros jogadores se coloquem em posição para ele sim dar o último passo. Portanto, Enzo tem tendo uma importância muito grande. Estreou-se agora pela Argentina, foi elogiado pelo Messi, foi elogiado pela imprensa argentina, e isso fez com que, mais uma vez, viesse a público interesses de clubes estrangeiros, nomeadamente da Premier League, mais propriamente do Clube de Liverpool, no Enzo Fernandes. Há quem diga que o Enzo Fernandes pode sair já em janeiro, após o Mundial do Qatar 2022, ao qual ele vai ter uma presença quase garantida na seleção argentina. O Enzo Fernandes tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões. Peço desculpa. Portanto, ele foi contratado por 10 milhões mais 8 por objetivos, sendo que os 8 milhões por objetivos são fáceis de atingir, portanto vamos pôr a questão nos 18 milhões. Ele foi contratado por 18 milhões, tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões, por 75% do passe, ou seja, o Benfica tem 75% do passe e desses alegados 120 milhões só iria receber 75% dessa parte. Portanto, o Benfica não quer vender o jogador antes do final da época, o jogador, segundo o jornal do Jogo, não quer sair antes do final da época, portanto, a não ser que surja uma proposta de facto que bata a cláusula de rescisão, não acredito que o Benfica negocie este jogador em janeiro, porque poderia comprometer toda uma época. E a venderem,
venderão com certeza um preço altíssimo, mas no final da época e não a meio da época. Portanto, acho que aí acaba por ser uma opinião consensual. Gostaria de saber a tua opinião. Tu vendias o Enzo Fernandes ou não vendias o Enzo Fernandes? Vendias o Enzo Fernandes por 80 milhões, por exemplo? Eu não venderia, a não ser que aparecesse alguém que batesse o valor da cláusula. Em janeiro, eu não venderia, mas de qualquer forma gostaria de ouvir também a vossa opinião. O próprio Enzo, como eu já vos disse, segundo o Jornal do Jogo, não quer sair nesta altura porque ele quer se adaptar ao futebol europeu, quer conquistar um título pelo Benfica de forma efetiva. É verdade, se tu tiveres um jogo, é o suficiente para teres o título. Mas uma coisa é fazeres a época inteira, outra coisa é saís a meio. Portanto, é muito mais... Fica uma recordação muito mais duradoura nos adeptos e no próprio jogador, uma passagem inteira por um clube e a conquista de um título, do que uma passagem de metade da época. Portanto, acho que isso é incomparável. Bom, em relação ao Benfica, estas são as principais notícias. Vamos só aqui ver se está aqui alguma notícia de última hora e depois vamos passar à seleção. Portanto, o pessoal, se não quiser ouvir a parte da seleção, agradeço a vossa presença, aos que estiveram aqui a ouvir a parte do Benfica. Entretanto, vamos já passar para a parte da seleção. Estou só aqui a ver se não está aqui nenhuma notícia de última hora em relação ao Benfica. Há aqui uma notícia de última hora que eu não tinha verificado. Portanto, últimos bilhetes para o PSG à venda esta terça-feira. Portanto, quem quiser comprar bilhetes para o jogo contra o Paris Saint-Germain tem até hoje, portanto, terça-feira, para fazer essa compra. Em relação à seleção, o Fernando Santos deu a conferência de imprensa, portanto, a propósito do jogo da manhã contra a Espanha. O jogo vai ser às 19h45 em Braga. Os espanhóis, pronto, como vocês sabem, temos guerras históricas com os espanhóis. Os espanhóis sempre quiseram conquistar este país na cabeça da Europa, sempre quiseram colocar as mãos aqui. Dom Afonso Henriques, 1143, libertou-nos e foi o fundador da nacionalidade, portanto, de Portugal. Mas os espanhóis sempre quiseram, portanto, os nossos conflitos com a Espanha são históricos, portanto, este jogo com a Espanha tem um significado histórico também, e, portanto, nada dá-nos mais gozo do que bater os espanhóis. E, portanto, nesse sentido, o Fernando Santos falou da questão do Luís Henrique ter criticado a seleção portuguesa, portanto, falou também, o Luís Henrique, que é o selecionador de Espanha, disse que os avançados de Espanha são trabalhadores, que são os primeiros de defesa, que não são, e que não estão lá a fumar cigarrinhos, estão lá prontos para trabalhar pela equipa, e isso deu a sensação que ele estava a criticar os jogadores de Portugal, que estava a criticar o Cristiano Ronaldo e os jogadores que jogam na frente de ataque. E, portanto, o Fernando Santos que isso dá vontade de rir, as críticas do Luís Henrique, e com razão, não é? O Cristiano Ronaldo é um jogador que teve problemas em Espanha, com o fisco, portanto, saiu um pouco em litígios do Real Madrid, e acredito que este jogo é um jogo propício para o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem sido bastante criticado, a única pessoa que o defende é o próprio Fernando Santos, e o Cristiano Ronaldo funciona bem com o veneno, funciona bem com a crítica. E, portanto, eu acho que estas críticas que estão a fazer ao Ronaldo são positivas para ele ter um bom rendimento no jogo de hoje contra a Espanha. Os espanhóis vão querer nos bater, mas nós temos de ter, e os jogadores portugueses têm de ter implícitos na cabeça, que este confronto não é um simples confronto, é um confronto histórico. É um confronto que vai pôr duas nações com conflitos históricos em campo, neste caso um jogo de futebol que tem um significado meramente esportivo, mas acaba por ser, no fundo, uma revanche. E, portanto, é importante que os jogadores portugueses tenham a importância do confronto histórico que está por trás deste jogo. E o Cristiano Ronaldo, acredito que possa ser uma mais-valia. Ele tem sido bastante criticado, inclusive estava a ver uma notícia do Correio da Manhã que dizia que existem jogadores da seleção que estão insatisfeitos pelo facto de Cristiano Ronaldo continuar a ser um indiscutível na seleção, portanto, de não se ponderar a possibilidade de Cristiano Ronaldo começar um jogo no banco, à imagem daquilo que sucede no Manchester. Eu não acredito muito nessa notícia, não acredito dentro do seio da seleção que se faça esse tipo de comentários. Acredito que sim, que esse tipo de comentários possa ser feito entre jogadores da seleção e empresários, entre jogadores fora do círculo da seleção. Acredito que isso possa ser feito e possa ter chegado à comunicação social. Agora, os jogadores lá dentro do balneário ou dentro do meio da seleção terem esse tipo de conversas, custa-me um pouco a crer, custa-me um pouco a acreditar. Eu acho que o Cristiano Ronaldo não é um indiscutível, mas eu acho que o Cristiano Ronaldo ainda tem condições para continuar na seleção e, para mim, ele será o titular amanhã na seleção. Não vou tão longe como o Fernando Santos. O Fernando Santos disse que Cristiano Ronaldo fez um grande jogo contra a República Checa, que abriu espaço para os seus colegas. Eu acho que Cristiano Ronaldo fez um jogo mediano, portanto, concordo que ele abriu espaço para os colegas, concordo que ele trabalhou para a equipa,
eu já há muito tempo não via o Cristiano Ronaldo trabalhar para a equipa, mas foi desastroso no momento da finalização. E teve alguns momentos maus durante o jogo. Portanto, acredito que fez uma exibição mediana, não vou tão longe como Fernando Santos. Portanto, Fernando Santos elogiou efetivamente Cristiano Ronaldo, a exibição de Cristiano Ronaldo. Eu não vou tão longe, digo que foi mediano, mas, por mim, ele é titular no jogo desta noite. Em relação à questão do... Não é bem a questão do Rafa, mas eu admito que possa ser nesse sentido que o Fernando Santos fez essas declarações. O Fernando Santos disse assim: não convoco os jogadores para fazer número. E eu acredito que isso seja um pouco na onda de choque da saída do Rafa da seleção, porque o Rafa é um jogador que tem 29 anos, já está na seleção há muitos anos, já foi convocado desde o tempo de Paulo Bento, é um jogador que está a fazer o melhor início de carreira de sempre, portanto está a ter o seu melhor início de carreira de sempre, está a brilhar ao mais alto nível na Liga Portuguesa e na Liga dos Campeões, e portanto o facto de um jogador com estas características e com esta idade ter abandonado a seleção ainda está a provocar uma onda de choque. E de facto eu acredito que estas palavras do Fernando Santos, do não convoco para fazer número, tenham sido nesse sentido da ausência por opção do próprio Rafa de não permanecer na seleção. O Rafa, bom, é a opção do Rafa, não há muito a dizer, portanto eu gosto do Rafa enquanto jogador e por mim eu gostaria que ele estivesse também na seleção. No entanto, a opção é dele, ele se não se sente bem, eu não sei qual é os motivos, que ele disse que eram motivos pessoais, portanto não tenho muito mais a dizer sobre isso. Sobre isso já fiz um vídeo que vocês podem ver, no fundo a especular quais poderiam ser os objetivos, quais poderiam ser os motivos do jogador não querer ir à seleção, mas objetivamente também não sei, não é? Portanto, não há muito a dizer, há que respeitar a decisão do homem. Lamento que ele não possa fazer parte deste grupo da seleção, acho que seria bom para ele e para a seleção. No entanto, respeito a opção do homem, não é? E, portanto, o Rafa este está muito melhor do que tem estado nos outros anos. Portanto, o Rafa já festeja os golos, não é? Ele não festejava os golos, agora já festeja os golos. Parece que está feliz com o papel que o Roger Smith deu na equipe, portanto, um papel ali a jogar atrás do ponta de lança, como número 10. Está mais alegre, portanto, está mais soltinho, portanto, estou a gostar de ver o Rafa no Benfica e as exibições que ele está a ter no Benfica. Bom, pessoal, obrigado por terem assistido ao vídeo. Como não tinha aqui estas informações que eu já tinha recolhido através de outros meios, não fiz o vídeo a uma hora madrugadora porque não tive possibilidade de fazer num tempo, numa hora diferente e, portanto, não tive acesso à imprensa diária de hoje, mas alguma informação que eu estou a dizer agora vai sair mais tarde na imprensa desportiva de hoje. Portanto, agradecer o facto de vocês estarem a ver o vídeo, dizer-vos que podem utilizar o cupom associado aos meus canais, que é o canal de História, portanto vão ao ZoomUp e colocam no cartão de descontos, na saída, quando fizerem o pagamento, antes de fazer o pagamento, colocam lá, escrevem lá, canal de História, e têm diretamente acesso a 10% de desconto. Portanto, se vocês por acaso forem consumidores de suplementação desportiva, é sempre bom obter descontos, até porque a inflação está cada vez mais alta. E para além disso, podem acumular o meu desconto com outras campanhas que estejam vigentes no próprio site da ZoomUp. Portanto, forte abraço, que a seleção ganhe hoje à noite e fiquem bem. Até à próxima.